Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver critérios de decisão para escolha entre projetos. E aí a gente tem duas situações, né? Quando os projetos são independentes e quando os projetos são mutuamente excludentes. A gente já falou disso em outro vídeo. Projetos independentes você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Seria, no caso aqui, o exemplo, fazer um investimento no McDonald's no Japão e na África do Sul, você pode fazer os dois ao mesmo tempo sem problema. A aceitação de um não implica a rejeição do outro. Não é o caso dos projetos mutuamente excludentes, né? Então, por exemplo, um terreno, você construir em um terreno um prédio de apartamentos ou uma sala são alternativas mutuamente excludentes. Então, o critério de decisão muda nesse caso, né? Então, vamos lá. Nessas situações, é interessante você olhar outras medidas além do VPL e da TIR. Uma delas é o índice de lucratividade, que é o quê? É o valor presente dos fluxos de entrada de caixa dividido pelo valor presente dos fluxos de saída de caixa. Então, isso aqui é uma medida que vai te dizer para cada R$1 que você investe, quantos reais você tem de retorno, né? E a outra medida é o índice de rentabilidade, que você pega o valor presente líquido e divide pelo desembolso de capital, pelo valor investido, né? Vai te dar a rentabilidade desse investimento. Então, vamos ver aqui no primeiro caso, né, comparação entre esses métodos, os métodos de análise, para o caso de projeto independente. Quando você está olhando um investimento, né, você vai, para decidir se ele deve ser feito ou não, você olha o VPL tem que ser maior do que zero. A TIR tem que ser no mínimo igual à taxa mínima de retorno requerida pela empresa ou instituição que está fazendo esse investimento. O índice de lucratividade tem que ser maior ou igual a 1. Né? O índice de lucratividade é quantos reais o projeto te retorna para cada real que você investe. Então, você quer ganhar mais do que 1, né? Para cada um que você investe. E a taxa de retorno tem que ser positiva. Vamos ver aqui no Excel esse exemplo que está aí no slide. Um investimento, né, de 1.200 com esses pagamentos aqui nos próximos 5 anos. Com uma taxa mínima exigida de retorno de 16%, esse VPL, né, vai ser calculado dessa forma aqui, né? E vai dar R$ 142,98. A TIR, ou seja, um VPL positivo, já é um sinal, né, de que o projeto deve ser aceito. Uma TIR maior do que a taxa mínima requerida, outra evidência, né, a favor do projeto. O índice de lucratividade é o valor presente, né, dos fluxos positivos dividido pelo valor investido. Vou botar aqui menos, né, para ficar com o valor positivo, dá 1,119. Quer dizer, para cada R$1 que você bota nesse projeto, o projeto te retorna R$1,12, né? E a taxa de rentabilidade é o VPL dividido pelo investimento, 11,9%, positivo também. Então, todos os indicadores, né, são pela aprovação desse projeto, tá certo? Ótimo. Agora vamos ver uma situação em que você tem 3 alternativas independentes, ou seja, você pode fazer as 3 ao mesmo tempo. E a taxa de retorno requerida de 18% ao ano. Vamos fazer no Excel o cálculo, né, das medidas aqui dos indicadores de cada um dos projetos. Então a gente vê, né, o VPL aqui do primeiro projeto a essa taxa mínima requerida, o VPL do segundo e o VPL do terceiro. A TIR do primeiro, a TIR do segundo e a TIR do terceiro. O índice de lucratividade, valor presente dos fluxos positivos dividido pelo investimento, e a taxa de rentabilidade, que é o VPL dividido pelo investimento, né? Então, o que a gente vê aqui? Para o primeiro projeto, todos os indicadores positivos, né? VPL positivo, taxa interna de retorno maior do que a mínima exigida
índice de lucratividade maior do que 1, taxa de rentabilidade também positiva, então a gente vai aceitar esse projeto, tá certo? O projeto B também, né? VPL positivo, taxa interna de retorno maior do que a mínima exigida, índice de lucratividade maior do que 1, taxa de rentabilidade positiva, aceitar. O projeto C tem um VPL negativo, uma TIR menor do que a mínima exigida, o índice de lucratividade menor do que 1 e uma taxa de rentabilidade negativa. Rejeitar. Ok? Então, esse é o critério de decisão. Os projetos são independentes, você pode fazê-los, né, simultaneamente, você só não vai fazer, então, o projeto C. Bom, quando os projetos são mutuamente excludentes, e aí o que acontece? Podem ocorrer situações conflitantes, não revelando os métodos de análise e a mesma indicação econômica. Isso ocorre quando? Quando você tem disparidade no tamanho do investimento das alternativas ou quando você tem diferenças com relação à evolução dos fluxos de caixa ao longo do tempo. Nessas situações, o método do valor presente líquido é aceito como o que produz as melhores recomendações. Então, quando você se deparar com esse tipo de problema, use o VPL. Para você ter mais detalhes sobre essas situações, a gente tem na videoaula sobre os problemas da TIR. Essas duas situações são exatamente o que a gente chama lá de problema 3 e problema 4. Então, vale a pena olhar lá, né, os detalhes dessas situações, tá ok? Bom, e para terminar essa questão das análises de escolhas, né, de projetos, a gente tem a situação do valor presente líquido e as restrições de capital. Nos exemplos anteriores, o método do VPL parece ser superior ao da TIR. Mas e em situações em que os investimentos são diferentes, mas os VPLs são iguais? Então, vamos ver aqui, né, nesse caso, o caso de esses dois projetos, ó, né, eles têm fluxos aqui diferentes, mas os VPLs são exatamente iguais. E aí, calculados essa taxa mínima aqui requerida de 20, né? A TIR deles é diferente, né? E os outros indicadores também. Então, se eles forem independentes, você faz os dois, porque os dois têm indicadores bons, né? Mas se você tiver que escolher um, se eles forem excludentes, né, mutuamente excludentes, e o VPL é igual, qual que você vai escolher? Aí a gente tem que escolher pelos outros indicadores, né? O índice de lucratividade, por exemplo, para cada R$1 que você bota no projeto A, ele te retorna 1,21, o outro te retorna 1,11, né? A taxa de rentabilidade desse aqui, do projeto A, é maior também. Então, nesse caso, a gente vai escolher o projeto A, né? Então, aqui, nessas situações, é necessário levar em conta a relação do valor presente líquido com o volume de recursos demandado pelo investimento, de forma a apurar-se o retorno oferecido por unidade de capital aplicado. Tá certo? Então, nessas situações, né, de restrição de capital, você começa a olhar o índice de lucratividade, o índice de rentabilidade. Tá certo? Supondo, né, que os VPLs são iguais, porque se você tiver VPLs diferentes, você vai sempre escolher o de maior VPL. E aí, então, a gente fecha aqui essa parte da escolha entre projetos.